Olá pessoal, Senhor Jesus abençoe você que está vendo o vídeo, muito obrigado. Inscreva o canal Professor Miguel Química, dá uma força para nós aí, pessoal, tudo bem? Vamos juntos, né? Turma, vamos aqui, FUNVIC, né, 2025, livro 2, capítulo 10, classificação periódica dos elementos, nono um e nono 2. Pessoal, não esqueça de fazer o trivial, ler, grifar as páginas 90 até 101, tá? Com atenção, porque isso é muito importante, vocês vão ver isso aí depois no ensino médio e no vestibular, né? O que é importante desse capítulo? Relacionar que número atômico é o número de prótons igual ao número de elétrons do átomo, é neutro. Posicionar a tabela periódica, viu? Ver o período, a linha horizontal e o grupo, que é a coluna, né? Que é a linha vertical, as linhas verticais, né? Distribuir os elétrons, classificando os elementos representativos de transição. Vamos junto? Aí a tabela é uma visão geral, né? Devagar nós vamos cantando esses conceitos, né, pessoal? Hidrogênio, número atômico 1, Hélio, número atômico 2, é o primeiro período. Temos a lei periódica. Então, o primeiro período, então, são sete, né? Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo período. São sete níveis, ó. Tá certo? Junto até o sete, beleza? Então, períodos são linhas horizontais e grupos, colunas ou famílias são as linhas verticais, beleza? Então, o hidrogênio tem um elétron, então ele precisa de mais um para ficar estável igual ao hélio com dois, tá? Os demais elementos, né? Salvo exceções, claro, né? Vai ficar com 8 na última camada, igual aos outros gases nobres, que tem 8 elétrons na última camada, no último nível. Vamos falar sobre isso nesse capítulo, né? E alertar vocês que alguns grupos têm nomes especiais, pessoal, tá? O grupo um é chamado de metais alcalinos, dois metais alcalinos terrosos, certo? O grupo 6 ou 16, né, é chamado de calcogênios, tá? O grupo 7 ou 17 é chamado de halogênios e o grupo 18 gases nobres. As que não têm nomes aqui levam o nome do primeiro elemento, por exemplo, grupo do boro, grupo do carbono, grupo do nitrogênio, grupo, isso aí, beleza? Né? Então, tranquilo? E vamos lá então, né, pessoal, né? Só para você entender, vai do 1 ao 18, né? É importante essa visão, né? Essa visão daqui até aqui em vermelho são os metais de transição externa, terminada em D. A distribuição eletrônica termina em D, vou mostrar já já para vocês, tá bom? Tá? Então, ligações interatômicas ocorrem na última camada, no nível de valência. Vai trabalhar com isso aqui agora mesmo, tá bom? Para mostrar qual que é o último nível, a última camada, né? Por exemplo, grupo 13 igual a 3A. Tem três elétrons na última camada, último nível. Por exemplo, grupo 13, ó, grupo 13 é o 3A. Vai ter três elétrons na última camada, último nível. Grupo 14 é o 4A. Tem esse 4A é a nomenclatura mais antiga, que aparece muito, viu? Vai ter quatro elétrons na última camada. Grupo 15 ou 5A. Vai ter cinco elétrons no último nível, última camada. Grupo C, 16 ou 6A vai ter seis elétrons no último nível, que é a última camada. E o grupo 17 ou 7A vai ter sete elétrons na última camada, que é o último nível. Grupo 1A vai ter um elétron na última e 2A vai ter dois. Beleza? Tranquilo? E aqui é importante essa visão, né, pessoal? Então aqui estão, né? O grupo um e 2, grupo um 2. Depois aqui, 13, 14, 15, 16, 17, 18 são os elementos representativos, tá certo? Representativos, né? Aqui, esses aqui intermediários são elementos de transição externa. E essas duas filas aqui embaixo, ó, essas duas filas aqui embaixo seriam os elementos de transição interna que estariam enfiados aqui no meio, estariam, certo? Tá? Beleza, vamos tocar aqui. Depois a gente volta, né? Um pouquinho de história, né, pessoal? Então vamos, Berzelius, né? Berzelius, em 1814, introduz aí, né, o uso do símbolo químico, né, pessoal? Né? Você pode dar uma pesquisada aqui depois também, se você quiser, né? Então, os alquimistas representavam os elementos, né, por figuras aqui, igual você está vendo aqui, né? Já Dalton representava assim, e do latim. Por isso que ouro em latim, por isso que ouro é a U. Berzelius colocou o símbolo do latim, ó. Ouro em latim é auro, ficou a U. Prata em latim é argento, ficou a G. Ferro, ferrum mesmo, né? E cobre, cuprum, ficou CU, beleza? Então, em International Union of Pure and Applied Chemistry, que é a União Internacional da Química Pura e Aplicada, tá, pessoal? Que é uma organização sediada em Genebra, né, Suíça, né? Ela determina que a primeira letra seja maiúscula e a segunda minúscula, né? Se necessária, né? Então, por exemplo, se tiver duas letras, né? Tá? Primeira maiúscula, segunda minúscula, tá bom? Não vai inventar um A, aquele Azinho que faz assim, não, tipo um arroba, não. Pelo amor de Deus, tá? É A dessa maneira, U, tá? Então representa certinho. É AG dessa maneira, tá bom?
Beleza, turma, um pouquinho de história. Então, no século XVII, mais ou menos, tinham 14 elementos, em torno de 14 elementos, né? Século XVIII já tinha mais ou menos 33, século XIX, 83. No século XX, tinha mais ou menos 112 elementos, né? Tá certo? E até agora, né, pessoal, tem 118 elementos na última atualização da tabela aí, tá? Beleza, né? Então, vamos tocar aqui para frente. Dobriner, pessoal, ele publica a teoria das tríades, né? Então, ele foi o primeiro a classificar os elementos aí com base nas massas atômicas, né? Que não tinha número atômico ainda, né? Não tinha número atômico, número de próton, quanto que aqui é a data? Ah, não estou falando a data, 1829. Não, não, não tinha mesmo, não. Próton em 1904, alguma coisa assim. Então vai. Então de três em três, chamar de tríades, né? Tá certo? Então, fez mais ou menos assim, tá? Notou que a massa atômica do segundo elemento era a média entre os dois, por exemplo, ó. Se você pegar aqui, ó, se você pegar aqui 40, olha lá, 137, ó, 137 mais 40, ou 40 mais 137, divide por 2 vai dar a massa do estronço aqui do vermelho, beleza? Ah, do vermelho. Massa do meio aqui do estronço, beleza? Bom, aí teve outra classificação de Shankarto, né? Que chama de parafuso telúrico, né? Tá certo? Os elementos eram dispostos em forma de um parafuso, assim, mais ou menos. Beleza? Tranquilo? Tá? Ótimo, vamos lá, né? É, vis telúrico, parafuso telúrico, né? Devido ao teluro mais centralizado no parafuso, né? Por isso que é parafuso telúrico aí. Bom, e aí, pessoal, tem o Newlands, né? O Newlands, né, pessoal? O que o Newlands faz? O Newlands, ele distribui os elementos aí, que os elementos seguiriam uma forma de distribuição segundo notas musicais, né? Tá certo? Por exemplo, ó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, né? Que os elementos seguiriam isso, né? Mas o problema é o seguinte, né? É, a cada 8 elementos aí, né? Tá certo? As propriedades repetiam como a escala musical, né? Mas aí, após o cálcio, né? Após o cálcio, que é a hora que entra o terceiro período aqui, né, pessoal? Primeiro, não, quarto período, né? Quarto período, isso, cálcio, o quarto, potássio, Após aquele quarto período aqui, ó, então essa ordem e essa periodicidade dele não era confirmada, né? Então, não deu. E aí, dois cientistas fantásticos aqui, o Lothar Meyer, né, e o Mendeleev, né, pessoal? Tá? Trabalhando independentes, eles propõem, né, também com base em massas atômicas, né, as suas classificações aí, tá? Mendeleev teve um mérito maior porque ele deixava espaço entre um e outro, né, prevendo que seria descoberto o elemento entre esses dois, né, tá? Ele previu o ECA, né? Mendeleev previu o ECA silício, né? Que significa depois do silício, que foi descoberto 14 anos depois, que é o germânio, tá? Então ele teve alguns méritos nesse sentido, né? O Mayer, ele trabalhou, né, pessoal, com característica física, né? Já Mendeleev trabalhou com característica física e química, né? Então, Mendeleev teve um pouquinho mais de abrangência nesse trabalho, tá bom? Os elementos com propriedades semelhantes estão na horizontal, tá? Beleza, tá? Então, uma olhada aqui, ó, pra você ver, ó. Tá vendo o espaço ali? Deixa eu voltar de novo o GIF, ó. Eca silício, depois do silício, ó. Eca silício depois do silício. Ele deixava espaço tipo assim, e realmente foi descoberto depois, né? O elemento aqui, né, pessoal? Né? Elemento depois do silício. Nossa, eca silício. Carbono, silício, germânio, né? Foi descoberto o germânio aqui, beleza? Bora? E tem uma classificação que não pegou muito aqui, pessoal, de 2004, né? Chamada de galáxia, né? Chamada de galáxia química, né? Tem uma distribuição meio dessa maneira que você está vendo aí, né? Tranquilo? E a última atualização da tabela foi dia 4 de maio de 2022, com som 118 elementos aí, tá bom? Essa tabela é de Stewart, né, pessoal? Isso não pegou muito não, viu? Bom, o aluno mais brilhante de Rutherford, Moseley, né? É, Henry, acho que faltou um R aqui. Henry Ginn, né? Jeffries Moseley. Então, esse cara aqui, pessoal, ele foi brilhante, mais brilhante, porque com 23 anos ele já era doutor em física. Morreu aos 27 anos, pessoal. Combate na Primeira Guerra Mundial, na Turquia em 1915, né? E já teve contribuições fantásticas, né? Porque ele analisava raios-x, né? Espectros de raio-x, né? O que que é um espectro? Espectro é a decomposição da radiação eletromagnética nos seus respectivos comprimentos de ondas, né? Por exemplo, a luz do sol, quando atravessa as gotículas d'água, ela se decompõe, né, naquelas cores. Essas cores são espectros. Aquelas cores são ondas eletromagnéticas, né, com
comprimentos de ondas definidos, tá bom? Então tá joia. Então o que ele fez? Ele propôs em 1913 a disposição dos elementos, pessoal, em ordem crescente de carga nuclear, número atômico, que é o número de prótons. Então, tá certo? Os elementos estão dispostos em ordem crescente de carga nuclear, né? O número atômico é o número de prótons, beleza? Que é igual ao número de elétrons do átomo em nêutrons. Então, propriedades físicas e químicas variam nos períodos em função do número atômico. Número atômico Z, guarda aí. Número atômico é o número de prótons. A identidade do átomo como se fosse a nossa, né? Bom, aqui está de novo a disposição da tabela que a gente já mostrou no começo aí para vocês, né? O que que é importante nessa visão aqui, pessoal? Isso agora é importantíssimo, gente. Fica ligado aqui, ó. Bom, você já sabe que tem 18 grupos, né? 18 colunas, grupos ou famílias, né? Já falei dos nomes, alcalinos, alcalinos terrosos, né? Aluminoides, o grupo do alumínio, né? Carbonoides, o grupo do carbono, nitrogenoides, o grupo do nitrogênio, calcogênios, halogênios e nossos queridos gases nobres. Bom, e aí os elementos de transição externa, tá? Externa, configuração, elemento de transição externa termina em D, e transição interna termina em F, tá? Então, os elementos abaixo aí da tabela são de transição interna, os elementos que estão embaixo aqui, beleza? Bom, aí, tá? 18 linhas verticais são os grupos, 7 linhas horizontais são os períodos, camada ou nível, tá? Elementos representativos vão terminar em S ou P a distribuição eletrônica, beleza? Essa visão é extremamente importante. Pessoal, o grupo um e 2, a distribuição eletrônica, já já você vai ver, vai terminar em S, certo? Tá? São elementos representativos, junto com o P. Aqui, ó. Você tem os de transição aqui, ó. Esses do meio de transição externa terminam em D, tá? E esses aqui, ó, que continua depois aqui até no final aqui, tá, termina em P, a configuração eletrônica, tá? Então, se terminar em S ou P, o elemento é representativo. Se terminar em D, ele é de transição externa, certo? E se terminar em F, ele é de transição interna, beleza? Interno porque está enfiado aqui no meio da tabela, tá bom? Então, olha lá para você ver, ó. Aqui está um exemplo, lá. Terminou em F, então ele é de transição interna, tá? Se terminar em D, ele é de transição externa, e é isso daí. Bom, pessoal, a gente já viu no capítulo 9, né, que, na verdade, o elétron não tem esse negócio de nível, camada, nada, né? Tem uma região de espaço, uma região do espaço onde há a probabilidade de encontrar esse elétron, né, pessoal, tá? Porque o elétron tem movimento, né? Tem movimento dual de partícula-onda, né? Então, como não dá para você medir a posição e velocidade ao mesmo tempo desse elétron, tá certo? Né? Então você tem que ter uma região onde ele possa ser encontrado, que é definido como orbital, certo? Tá? Então o que que é orbital? Igual na sala de aula aí, né? Qual que é o orbital de vocês? O orbital de vocês é a escola toda. Você pode estar na sala, né? No caso, enquanto é mais fácil encontrar vocês na sala aí, seria vocês estão mais perto do núcleo, né? Seria o núcleo do átomo. O núcleo do átomo seria mais ou menos o centro, né? Então vocês estão na sala mais perto dele, mas o orbital é a escola inteira, você pode estar em qualquer lugar, né? Você pode estar aqui mais perto do centro ou mais lá na extremidade, lá no alambrado, beleza? Então orbital é a região, né? A região em torno do núcleo aí, ó, onde a máxima probabilidade de você encontrar um elétron, tá? Tá? O orbital pode estar vazio? Pode momentaneamente, né? Porque aí o elétron salta para outro orbital, então momentaneamente ele fica vazio. Mas ele tem uma tendência de voltar. Na volta libera luz, como a gente viu no capítulo 9, no modelo lá de Rutherford, né? Então Schrödinger, né, pessoal? Grande físico austríaco aí, né? Que sugere o conceito de orbital, então, beleza? Ótimo. Bom, gente, então, importante que os formatos dos orbitais é SP, tá? Então, o subnível S, ele tem um formato, né? Um formato de orbital, tá? Um formato que é esférico, um formato. O subnível P, cabe 6 elétrons, tem 3 formatos de orbitais em forma de um 8, em forma de halteres. Olha lá para você ver, ó. Entra o terceiro, ó. Tá vendo? Vai caber 2 elétrons em cada um. 2, 4, 6. Tá vendo? Então, esses dois são importantes a dominar, gente, tá? Então, o subnível S é formado por orbital S, esférico. O subnível P é formado por 3 orbitais P em forma de 8, em forma de halteres. Percebeu? Então, isso é muito importante, essa orientação aí. Bom, o D já é mais complexo, né? Se você não tem que memorizar nada disso, porque é bastante complexo, né? Subnível D vai ter 5 formatos. Por quê? Porque o subnível S tem um orbital S, cabe 2 elétrons. O subnível P tem 6 elétrons no máximo, então tem 3 orbitais P. 3 formatos de orbitais P. Por quê? Porque 3 vezes 2, 6. Subnível D cabe 10 elétrons. Ó, de 4 em 4. 2 mais 4, 6 mais 4, 10. Vai ter 5 formatos de orbitais D, tá certo? Porque 5 vezes 2, 10. Cada orbital cabe 2 elétrons, você vai ver já já. E o F mais complexo ainda, né, pessoal?
Ó. Então, o subnível F cabe no máximo 14 elétrons, 7 vezes 2, 14. Então, tem 7 formatos de orbitais aqui, beleza? Tranquilo? Bom, agora você vai entender melhor o que eu acabei de falar, tá certo? Olha lá, os orbitais podem ser representados por quadrinho ou bolinhas, lembra? Uma bola, duas bolas, três bolas, quatro bolas, três bolas, duas bolas, sete níveis. Vamos representar por quadrinho para você entender melhor, mas pode ser bola também, tá? Então, olha lá. Número quântico, né? Número quântico são os números que vão identificar um determinado elétron, certo? O número quântico spin, né? Ou span, né? Em inglês mais correto, span, é girar, rodar, tá certo? Número quântico spin. Então, S ou MS. Você pode representar por essas duas letras, tá? Vai indicar por uma setinha, tá certo? Não há convenção para para o spin, span, né? A gente fala spin, mas é span, né? Se a questão não der, nós vamos adotar para cima menos meio, né? Ah, por que não adota para baixo? Ah, pode ser também, né? Tá? Pode ser também, sem problema. Tá? Então tem que ver o que a questão está falando, tá certo? Então vamos lá, né? Tocando aqui. É, olha lá. Então, subníveis S, P, D, F. Subnível S tem um orbital S. Subnível P tem três orbitais, por 3 vezes 2 dá 6. Subnível D tem 5 orbitais, que cabe 10 elétrons, 5 vezes 2, 10. Subnível F tem 7 orbitais, 7 vezes 2, 14, cabe 14 elétrons. Então vamos lá. Subnível S tem apenas um orbital S, com 2 elétrons, olha lá. Né? E o segundo RAND, né? Cada orbital deve receber o primeiro elétron para depois receber o segundo, beleza? Então é assim que funciona, tá bom? Tá, você pode representar, esse aqui é o orbital, a região do elétron, por bolinha ou quadrinho. Bom, agora você já sacou a brincadeira, né? Olha lá, o subnível P cabe 6 elétrons, vai ter 3 orbitais P. 3 orbitais P, 3 vezes 2, 6, para os 3 quadrinhos. Então, cada orbital, olha lá, recebe o primeiro elétron, pode depois receber o segundo, ó que legal, ó. Beleza? E aí você numera, né, gente? O do meio vai ser zero, orbital de K é menos um, de lá é mais um. Aí você vai ter o PX, PY e PZ, né? Beleza? Esse dois aqui tem 2 elétrons cada um. Esse é o máximo, viu? Tá? Elétron de diferenciação, pessoal, é o elétron de maior energia. É aquele último elétron a ser distribuído nos orbitais. Então, qual seria o elétron de diferenciação aqui? Seria, ó, 5, 4, 5, 6. Esse último elétron a ser colocado seria o elétron de diferenciação, isto é, de maior energia, tá? No orbital, beleza? Para terminar, terminar não, continuar, né? O subnível D cabe 10 elétrons, que é de 4 em 4, S2, P6, D10. Beleza? Tem 5 orbitais D. Então 5 vezes 2, 10. Mais uma vez, olha lá. Numero do meio é zero, né? Para a esquerda é negativo, para a direita é positivo. Olha lá, cada orbital vai recebendo o seu primeiro elétron, para depois receber o segundo elétron. E termina. Beleza? E finalmente o F, né, pessoal? Que cabe 14 elétrons, vai ter 7 formatos, né? 7 orbitais, certo? Tipo F. E a mesma novela, cada orbital. Ela numera, né? Para a esquerda é negativo, para a direita é positivo. Cada orbital recebendo seu primeiro elétron, beleza? Pode depois receber o segundo. Tranquilo? Gente, isso aqui é uma visão fundamental, tá? Beleza? Bom, pessoal, e aí o diagrama que a gente vai trabalhar, para você entender melhor quanto que termina em S, termina em P, né? O D e F agora, lá. Uma bola, duas bolas, três bolas, quatro bolas, três bolas, duas bolas, sete níveis. A nossa música aí, beleza? Tá? Então, tranquilo. Níveis ou camadas, são 7 níveis, né? Então, são K lá, o primeiro é o K, tem o hidrogênio, vai ter hidrogênio Hélio aqui nesse primeiro, né? Hidrogênio, número atômico 1, Hélio, número atômico 2. É o primeiro período. Temos a lei periódica, beleza? E aí você vai descendo a tabela periódica, ó. Segunda linha horizontal, você vai ter, além do K, você vai ter o L. Terceira linha horizontal, você vai ter, além do K, o L e o M. E aí vai aumentando os níveis, vai aumentando os períodos. Vai descendo a tabela periódica até na sétima linha, o sétimo período, né? São 7 níveis, 7 camadas, beleza? Bom, então na primeira coluna aqui, um S2, ó, o primeiro período, um S1 seria o hidrogênio e um S2 seria o hélio, né, que é o primeiro período, tá? Então aqui você vai numerar agora tudo aqui, beleza? Ah, o S cabe no máximo 2 elétrons, subnível S cabe no máximo 2 elétrons, beleza? Agora a segunda é P. Se é de 4 em 4, vai ser P6 agora, 2S2 mais 4, 6. 2P6 você vai numerar agora. Belezinha, até embaixo. Se é de 4 em 4, D, porque a ordem é S, P, D, F. Então vai ser 3D, 10, que é de 4 em 4. Você numera, terminou ali.
E finalmente, 4 em 4, 4F14. Agora, pessoal, é o seguinte, ó. Esse aqui é o diagrama de energia. Você vai ter que seguir as setas do jeito que tá no horizontal aí, ó. Horizontal não, é inclinada aí, ó. Inclinada lá, ó. Um S2, depois dois S2, depois dois P6, três S2, tá vendo aqui ou não? Assim, ó. Sempre descendo, ó. Olha lá, 3P6, 4S2, tá? Sempre descendo assim, ó. Sempre descendo de cima para baixo, beleza? E assim nós vamos distribuir os elétrons já já. Vamos fazer um exercício? Então, olha lá, só do número atômico 11. Número atômico é o número de prótons, igual ao número de elétrons, todo átomo é neutro. Então, olha lá, vai ficar um S2, depois dois S2, dois P6, três S2. Aí você vai contar, 2, 4, 10, 12. Mas eu quero 11, né? Olha lá. Um S2, dois S2, dois P6, três S2, não, três S1. Por quê? Para dar 11 lá. 2, 4, 10 e um 11. Beleza? Você vai fazer a mesma coisa. Você vai seguir essas setas aqui para todos os elementos. Você vai seguir a seta até dar o número que você quer, tá? E você coloca, tá? O cálcio. O cálcio vai terminar em 4S2. Você vai fazer para o alumínio a mesma coisa, para o carbono, para o fósforo, para o oxigênio, para o bromo, tá? Olha lá, para o radônio até dar 86. Você vai seguindo as setas até dar 86, sempre de cima para baixo. Beleza? E aí você vai marcar o último nível. Não sei porque eu não coloquei o ferro aqui, mas tudo bem, depois nós ver. O último nível que é a última camada, o último número. Você pega o último número, olha lá, ó. 4, aqui é o 3, né? 3, 3, você pegar 3S2, 3P1, que é a última camada. Aqui embaixo, no último nível 2, aqui o último nível 3, aqui o último nível 2, aqui o último nível é o 4, aqui, ó. Ah, por que que não pegou esse aqui, não? É o 4, 4 é o último nível, tá? Esse probleminha aqui, tá? Isso acontece quando o átomo tá ficando maior, tá bom? Não tem problema não. Olha lá, aqui, por exemplo, o maior é o 6, beleza? Agora o que você vai fazer? Você vai ver o período. Isso é 3, é o terceiro período. Aqui é quarto período, terceiro período. Período é linha horizontal da tabela, certo? Nível, camada, né? E aí você vai, tá lá, descendo, olha lá. Quarto período, terceiro período, aí vem, ó. Você vai colocando os períodos bem bonitinho aí, tá bom? Agora, e aqui o sexto período. Não sei porque eu não coloquei o ferro. Depois eu vou ver o que aconteceu aí. Bom, o grupo, pessoal, grupo um, olha lá, você vai ver o expoente aqui, ó, o eletroexpoente. Então, grupo um ou 1A aqui, grupo 2 ou 2A. Agora aqui, grupo 3, ou melhor, desculpa, grupo 3A ou 13, tá? Então, aí você tem que pular, porque elemento representativo, pessoal, pula para lá. Ah, Miguel, não é o grupo 3? Não é o grupo 3? Não. É grupo 3A ou 3. Aqui, grupo 2A ou 2, assim por diante. A partir do 3, pula lá para frente. Pula lá no grupo do alumínio, tá certo? Aí você tem que olhar na tabela, familiarizar com a tabela. Aqui, esse daqui, ó. 2, 2, 4. Grupo 4A ou 14, que se rima. Vai assim que é melhor. Olha lá. Aqui, grupo 5, 2, 3, 5A ao 15. Aqui, 4, 2, 6, grupo 6A ao 16. Aqui, 4, 2, 7, grupo 7A ao 17. Sacou a brincadeira? Tranquilo? E aqui, grupo, né, 2, 6, 8, 8A ao 18, beleza? Nomes especiais, como a gente falou. Grupo 1, metais alcalinos, 2 metais alcalinos terrosos. Aí, o alumínio é do grupo do boro, grupo do carbono, fósforo, grupo do nitrogênio. Tem que olhar na tabela aí, viu? Os calcogênios, os halogênios, beleza? Tá? E os gases nobres. E aí agora apareceu o ferro aqui, ó. Deixei por último, ó. Fazendo ferro deu 3D6, terminou em D de transição externa. Então ele é do grupo do quarto período, que é o maior número que você pega, quarto período, e grupo 8. Porque aí você vai ter que pegar. Quando terminar em D, você pega os dois últimos. Olha lá, 2, 6, 8. Grupo 8, no caso seria 8B, seria do meio da tabela periódica, viu? Bom, gente, imprescindível treinar, tá? Você tem que treinar todo esse processo que foi feito aqui, senão fica difícil a tua aprendizagem, tá bom? Então faz aí, ó, seguindo o processo aí, ó, que a gente seguiu, tá bom? Direitinho. Depois você me apresenta aí, a gente dá um bônus para vocês. Tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9. Dou um bônus de 9 pontos aí para vocês, tá? Quem me apresentar aí. Exercício, então, vamos lá. A tabela periódica moderna tem como base a classificação periódica de Mendeleev, que ordenou os elementos em ordem crescente de número atômico. Não, número atômico é Mosley, nada a ver. Uma das contribuições de Mendeleev foi prever a existência de alguns elementos químicos que ainda não eram conhecidos. Aí, beleza, né? Os elementos de um mesmo período apresentam propriedades semelhantes. Período não, elementos do mesmo grupo, mesma família. Isso que é chamado grupo ou família. Tá joia? A quantidade de camadas eletrônicas dos períodos é diferente, e aumenta conforme a numeração do período, né? A quantidade de camadas eletrônicas dos períodos, né?
é diferente e aumenta conforme a numeração do período, pessoal, é só você olhar, né? Olha lá, vai aumentando uma bola, duas bolas, vai descendo nos períodos, beleza? Tá? Então, as camadas eletrônicas dos períodos, né? Se é o primeiro período, vai ter uma camada. Segundo período, duas camadas, três, quatro, cinco, até chegar assim. K, KL, KLM, KLMN, KLMNO, KLMNOP, KLMNOP e Q, beleza? Vamos esse? Então tá aí, que exercício quer que você determine para cada aí, cada elemento, se é representativo de transição externa ou de transição interna. Seguindo o diagrama que a gente aprendeu lá então, ó. Terminou em D, terminou em D de transição externa. Vamos fazer primeiro os representativos, que é mais fácil, ó. Terminou em S ou P, aqui, ó. Terminou em S ou P, ele é representativo. Beleza, matamos esse. Terminou em D, é de transição externa. E terminou em F, é de transição interna, beleza? Então tá aí. Isso é importante, gente, tá? Tá? Terminar em S ou P no diagrama lá, é representativo. Representa a tabela, né? Representa. Terminou em D, transição externa e F, transição interna. Vamos fazer esse? Bom, esse aqui já ficou resolvido aqui, né, pessoal? E é para você consultar a tabela periódica a seguir e preencher o quadro, né? Aí você vai preencher o quadro aqui. Eu devia ter posto outra cor aqui agora, não sei o que aconteceu aqui, mas tudo bem, né? Aí você vai pegar o exercício e ver aí, né? O Césio, por exemplo, né? Eu acho que era para cá, né? Tá o Césio, olha lá. Césio, nós 55, CS, tá? Sexto período, grupo. Um ou um A, né? Elemento representativo, tá? Porque grupo 1A e 2A são elementos representativos junto com a outra extremidade da tabela. Ele é o metal, né? Que está do lado dos metais, tá? E assim por diante, né? Você vai consultando, né? E olhando a tabela e colocando aqui, né? Beleza? E completando aí o exercício. Tranquilo? Faz uma pausa aí, dá uma olhadinha no exercício e completa. Devia ter posto cores diferentes aqui, né? Será que eu consigo achar o exercício aqui? Se eu conseguir achar o exercício aqui, ainda a gente consegue salvar alguma coisa, né? Deixa eu ver se eu consigo salvar para vocês aqui esse tipo de coisa. Bom, para completar toda a tabela, pessoal. Aqui é para completar toda a tabela, eu estou olhando no livro aqui, tá bom? Tá? Foi dado para vocês somente isso daqui, ó. Foi dado somente o nome dos elementos aqui. Tudo isso aqui você tem que consultar a tabela, tá? Consultar a tabela e completar, beleza? Vamos lá. Então você tem aqui os elementos x, y e w, né? É para indicar o grupo e o período que pertence. Então vamos juntos aqui. Olha lá. X, Y e W. Número atômico é o número de prótons, igual ao número de elétrons do átomo é neutro. Então distribuindo os elétrons aí, 4, o resto do S2, segue o diagrama. Olha lá. Então, 2, então ele é do segundo período. Aí você pega aqui o expoente, elétrons, né? 2, então ele é do grupo 2 ou 2A, né? Grupo 2A ou 2, tanto faz. Terminou em S, se terminar em S ou P, ele é representativo. Olha o próximo. 3P5, terminou em P, você já sabe que ele é representativo também. Só que agora o último nível é o 3. Olha lá. Último nível 3. Então, terceiro período, 7, ó. 7A. 2, 5, grupo 7A ou 17. Beleza? Representativo eu já falei. Olha esse aqui agora. Aí terminou em D, pessoal. Ó. Terminou em D de transição externa. Se fosse F, é transição interna. Terminou em D, aí é um pouquinho diferente aqui, ó. Tô ali do quarto período. Quarto período. Aí você pega os dois últimos aqui, quando terminar em D, ó. 6 e 2, 8. Grupo 8B. Tá? Transição externa, eu já falei, né? Aí você pega os dois, ó, quarto período e grupo 8. 8B é melhor, tá? Porque é a nomenclatura antiga. Grupo 8, simplesmente, né? Se olhar lá, a nomenclatura antiga seria o grupo B, né? Só aqueles do meio lá da tabela, beleza? Bora? Aí também é para falar se o elemento é representativo, transição, um replay aqui, ó, né? Olha lá, 16, 19 e 28. Faz a distribuição, olha lá, P, último nível, ó. 3, C2, 3, P4, que é o último nível, terceiro período, 2 e 4, 6. Grupo 6A ou 16. Beleza? Tá? Terminou em P, representativo. Olha o outro aqui. Terminou em S também já é representativo, S ou P é representativo, né? Aí o 4 é S1, que é o maior. Quarto período aqui, ó. Tá ali do quarto período, grupo 1 ou 1A. Grupo 1A ou 1. Ah, agora, de novo, aqui terminou em D, ó, igual o anterior lá, terminou em D, ele é de transição externa, aquela parte do meio da tabela, certo? Tá, ele é do quarto período, aí para você achar o grupo, você soma os dois aqui, ó, 2 mais 8, 10. Então, esse é o grupo 10 ou 10B, beleza? 10B é a nomenclatura antiga, tá, pessoal? Porque terminou em S ou P, é do grupo A, tá? Se terminar em D ou F, ele é do grupo B, que é a nomenclatura antiga, tá bom?
Mas não precisa não, tá? Mas é bom você saber que vai que aparece, né? Olha o Z aí, tinha esquecido dele, né? Aí o Z, tá vendo? Você vai até no F2 aqui, ó, para dar 58, né? Então, terminou em F de transição interna. Interna. Beleza? Então tá aí, olha, do sexto período, ó. 6 é o maior sexto período. Grupo do grupo 3. Aí aqui, Miguel, não tem jeito de eu ver, né? Não, não tem, tá? Aí é do grupo 3, onde estão os elementos de transição interna, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para você aqui, ó. Pera aí. Eu acho que eu apaguei, tirei a tabela daqui. Deixa eu voltar, que eu consigo mostrar para vocês, ó. Aqui é melhor para te mostrar, ó. Só para você entender melhor, ó. Ó, os elementos de transição, ó, interna, essa fila aqui, ó, tá? Estaria colocado aqui, ó, de 57 a 71 e de 89 a 103, tá? No grupo 3, ó, grupo 1, 2, 3. Então, os elementos de transição interna estariam enfiados aqui no grupo 3. Deu para pegar? Tranquilo? Beleza, então vamos lá. Onde que nós paramos? Paramos. Beleza, estamos terminando aqui. E aí, pessoal, o que que é algo periódico, né? WhatsApp Folks, e aí, né, pessoal, né? Algo periódico, depende do período, né? Tal do período depende do período, das aulas, dias, da semana, dos meses, as férias, são períodos, né? Comer, né? Olha lá para você ver, movimento da Terra, são periódicos, né? Tá bom? Rotação, translação. E aí nós temos aqui algumas propriedades periódicas, né? Por exemplo, raio atômico. Raio atômico é o tamanho do átomo, né? E, na verdade, o raio atômico, é o tamanho do átomo, é a metade da distância entre dois núcleos. Então, se você pegar aqui H2, H com H, então a metade da distância entre os dois núcleos aqui é o raio. Ó, o raio vem até aqui, a metade da distância entre dois núcleos. Então, é medida em picômetro, por exemplo. Tranquilo? Bom, então, os maiores átomos estão para baixo, né? Que as camadas vão aumentando lá para você ver, ó. Número atômico é o número de prótons, igual ao número de elétrons do átomo, é nêutron, as camadas vão aumentando, ó, os níveis, ó. Aumentando. Então, o átomo vai ficando maior, beleza? Então, o que que é raio atômico? Raio atômico é a metade da distância entre dois núcleos. É que dá o raio, né, cara? Metade da distância entre dois núcleos dá o raio, beleza? Então, o raio atômico aqui seria 37, 72, 99, beleza? Tranquilo? Bom, pessoal, e aí o raio atômico cresce para a esquerda e para baixo, ó. Olha lá, o raio atômico cresce para a esquerda e para baixo. Vamos explicar. Para a esquerda tem menos prótons, menor atração sobre os elétrons. Assim o átomo fica maior e para baixo cada vez maior. KLM, NOP e Q, postulado assim, são níveis de Bohr, mas postulado é o quantum de Planck, 3 anos pós-Bohr, modelo orbital, é o atual. Beleza? Então, aí, o raio atômico cresce para a esquerda e para baixo. Para baixo é fácil, né? Para baixo é fácil, né, pessoal? Que para baixo vai aumentando as camadas, né? Agora, para a esquerda, lá o número atômico diminui. Se o número atômico aumenta da esquerda para a direita, então de direita para a esquerda o número atômico diminui. Então, o número atômico é o número de prótons, né? Então, vai diminuindo o número de prótons, então diminui a atração sobre os elétrons, assim o átomo fica maior. Por isso que a gente canta aqui. O raio atômico cresce para a esquerda e para baixo. Vamos explicar. Para a esquerda tem menos prótons, menor atração sobre os elétrons. Assim o átomo aqui, ó. Assim o átomo fica maior. E para baixo, cada vez maior. Para baixo é tranquilo, porque é orbitando as camadas, né? Tranquilo? Bom, pessoal, energia de ionização, eletroafinidade não está na apostila do nono, né? Mas vai estar na apostila do ano que vem, do primeiro ano, beleza? Então vai dar uma passada aqui para você ir acostumando com isso daqui, vai? Então o que que é energia de ionização? Olha lá. O potencial de ionização é a energia para arrancar elétron. Nessa energia de ionização fica gases nobres, hélio é o campeão. Então o hélio é o mais difícil de arrancar elétrons dele, tá certo? Beleza? Então o potencial de energia de ionização cresce para cima e para a direita, tá certo? Né? Então, e atender é a energia necessária para arrancar elétron do átomo em estado gasoso, certo, galera? Tá? Então, para retirar o próximo elétron, você vai precisar mais energia. Se tirar o primeiro elétron, você vai gastar uma determinada energia. Para tirar o segundo, aí vai estar mais atraído pelo núcleo, porque o núcleo continua lá. Você está tirando elétron, vai ficar menos elétron. Elétrons e a quantidade de prótons no núcleo é a mesma. Você está só tirando elétrons. Então, vai tendo menos elétrons, eles vão ser mais atraídos pelos prótons que estão no núcleo, beleza? Olha lá, energia de ionização. Olha lá, é uma energia, olha lá, para arrancar elétron, arrancou, ó, olha lá. Dá uma energia, olha lá. Deu energia, o elétron absorve, arranca, ele absorve energia e salta para onde maior energia, arranca elétron do átomo, beleza? Tranquilo? Aí de novo, ó.
Legal, né? Ó, tá vendo? Energia necessária para arrancar elétron. Bom, turma, então vamos lá. Pra você entender melhor isso daqui, vamos fazer um esqueminha aqui para você. Vai, ó. Então, ó, o alumínio zero neutro, tá certo? Vai virar alumínio positivo, gasoso, né? Você vai gastar 578 quilojoules para arrancar um elétron dele, para arrancar um elétron do alumínio, para ele virar L+, né? Porque ele tem 13 prótons, 13 elétrons. Número atômico 13, 13 prótons, 13 elétrons, tá? Então, por isso que ele é zero, neutro. Aí você arrancar um elétron dele, vai ficar com 12 elétrons, vai ficar com alumínio mais, alumínio positivo, tá certo? Então, olha lá. Então, o átomo neutro é maior que seu Cátion, ó lá, arrancando o primeiro elétron, olha que legal, ó. Então, menininha aqui está gastando 578 quilojoules de energia para arrancar um elétron, tá? Veja que tem 13 prótons no núcleo e 13 elétrons. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? 2 com 8, 10, mais 3 aqui, 13, tá? Então, se ela arrancar um elétron, vai ficar 12 elétrons. Aí você vai ter menos elétrons e a mesma quantidade de prótons. Então, né? 12 elétrons, um próton a mais, então vai estar atraindo mais os elétrons, né? Olha lá. Primeiro elétron ser retirado. Vamos ver o segundo agora? Olha lá. O alumínio agora. Sim, fazendo a sequência, ó. Fazendo a sequência agora. A segunda energia de ionização. Ó. Então, o alumínio mais. Você tem 13 prótons, 12 elétrons. Para tirar um elétron dele, você vai gastar agora 1.820 quilojoules de energia. Muito mais energia. Os elétrons estão mais atraídos pelo núcleo. Beleza? Tá? E aí você vai formar. Você arranca um elétron, vai virar L2+. Porque aí 12 elétrons, vai tirar mais um, vai ficar 11. Aí vai ficar com dois prótons a mais, ó. Tá vendo? Ó? Beleza? Então você já vai gastar um pouco mais de energia. Olha lá para você ver. Ó. Tranquilo? Beleza, arrancando o segundo elétron. Agora olha lá, vamos ver. Olha agora para você arrancar o terceiro elétron. Que coisa maluca. Olha lá para você ver, ó. Ó, você vai pegar agora o último lá que você pegou anterior, 13 prótons, 11 elétrons, vai arrancar mais um elétron daqui. Se arrancar mais um elétron daqui, vai ficar com 10 elétrons. Aí três cargas positivas a mais, três prótons a mais. Você vai gastar quase, ó, quase 3.000 quilojoules, 2.750 quilojoules para arrancar esse terceiro elétron. Ó, para você ver o sacrifício. Isso acontece por quê, pessoal? Se você vai tirando elétrons, a quantidade de prótons no núcleo continua a mesma, continua o que estava antes. Então esses elétrons vão sendo mais fortemente atraídos. Então é mais difícil arrancar ele, precisa mais energia. Olha lá, arrancando o terceiro elétron. Até o ponto do átomo, né, virando íon, cátion, cátion, ânion, né, ficar estável, né? No caso ali, cátion ficar estável. Agora aí pra você ver, tá estável aqui, ó. Olha lá, 2 e 8 em volta. Tá estável igual aos gases nobres. Igual os outros gases nobres, né? Com L estabiliza com 2. E os outros estabilizam com 8 na última camada aqui, ó. Então o alumínio agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá estável com 8 elétrons. O Al3+, né? O cátion 3+, está estável com 8 elétrons na última camada, igual os outros gases nobres, né? O neônio, criptônio, xenônio e radônio, beleza? Dá para arrancar mais elétron? Até dá, mas não tem muito sentido isso, né? Porque o átomo já está estável, tá bom? E um cátion estável, beleza? Bom, pessoal, eletroafinidade e eletronegatividade. Ô, turma, é o seguinte, ó, os conceitos são diferentes, tá? Eletronegatividade é importante, viu? Tá? Eletroafinidade também é, só que eletroafinidade é a energia liberada quando você adiciona, né? Quando você adiciona um elétron a um átomo, né? No estado gasoso. Deixa eu mostrar aqui para você, olha lá, ó. Por exemplo, o átomo X no estado gasoso. Quando ele ganha um elétron, quando você adiciona um elétron a ele, há uma energia liberada, né? Então, energia liberada, certo? Liberada, tá? Quando você quando o átomo ganha um elétron, você adiciona um elétron ao átomo em estado gasoso, olha lá, você ganha uma elétrica X menos, vira um ânion. Então, aqui é uma liberação de energia. Então, é uma energia liberada quando o átomo no estado gasoso que ganha um elétron, beleza? Isso é o conceito de energia de afinidade eletrônica. Agora, agora, eletronegatividade é outra coisa. Eletronegatividade é uma tendência que o átomo tem de atrair elétrons numa ligação covalente de compartilhamento, né? Então, ó, agora eletronegatividade, que é a tendência de atrair elétrons, e ela cresce de baixo para cima, para a direita, fora gases nobres, beleza? Então, tanto a energia, a eletroafinidade, a afinidade eletrônica, quanto a eletronegatividade, elas crescem para direita e para cima, tá? Beleza? E, tá bem? Se eu tenho eletronegatividade para a direita e para cima, para a esquerda é eletropositividade. Porque eletronegatividade é caráter ametálico. Você vai lá para os ametais. E eletropositividade é caráter metálico, vai mais aqui para os metais, beleza? Tá? Entenda a eletronegatividade, ó, que a tendência de atrair elétrons, ela cresce de baixo para cima e para a direita, fora gases nobres, né? Se a eletronegatividade é para cá,
né? Caráter ametálico, os ametais estão mais de cá. Então, do lado de cá são caráter ametálico, eletropositividade, tranquilo, né? Porque eletronegatividade são os átomos ametais tendendo a atrair elétrons. E do lado de cá, então, são os metais tendendo a perder elétrons. É o contrário, é lógico, né, pessoal? Tá bom? E o resumo das propriedades periódicas aí, né, pessoal? Então, eletropositividade, olha, eletronegatividade, acabamos de falar, eletropositividade ao contrário, então. É importante se relacionar a eletronegatividade com caráter ametálico. Eletropositividade com caráter metálico, isso é importante. Bom, afinidade eletrônica, né, pessoal? Né? E energia de ionização, é mais difícil tirar elétron do hélio, né? E tamanho, raio atômico é o tamanho, certo? Os maiores átomos. E aí, exercício. Então, a primeira visão que você tem que ter, é essa última fila aqui são os gases nobres, né? Tá certo? Né? Entre os elementos aqui, qual o mais eletronegativo? Então, gases nobres não entra. Agora, a eletronegatividade, que é a tendência a atrair elétrons, ela cresce de baixo para cima e para a direita, fora gases nobres. Então, esses dois não podem entrar. Então, o mais eletronegativo vai ser quem? O C, certo? Tá mais para a direita. Que E e D são gases nobres, não entra, tá? Pessoal, gases nobres, né, só formam compostos em condições especiais, né? Porque fala, gás nobre não liga, liga sim, só em condições especiais, temperatura, pressão, e N fatores aí, tá bom? Tá? Então, beleza. Entre os elementos E e D, qual apresenta menor raio atômico? Né? Olha lá, o raio atômico cresce para a esquerda e para baixo, vamos explicar. Ó, o raio atômico cresce para a esquerda e para baixo, vamos explicar. Então, os átomos maiores estão para a esquerda e para baixo. Logicamente, os menores estão para cá, para a direita, né, pessoal? Então, o E seria o menor, beleza? O maior que seria, ó, o maior que seria o B, e o menor, lógico que seria o E, tá? Ô, gente, os gases nobres aqui só não entram na eletronegatividade, tá bom? Beleza. Bom, agora você resolve você, faz a mesma coisa. Colocar em ordem crescente de tamanho, de raio atômico, ó. Esses aqui, olha na tabela, colocar em ordem crescente. Então, pausa e resolve. Mais um. Pausa. Pausou? Leia, bonitinho. Resolve. Energia de ionização. Pausa de novo, olha lá, você vai colocar em ordem crescente de eletronegatividade, de eletropositividade e de afinidade eletrônica. Esses aí, os três. Pausa. Pausou? Eletronegatividade, afinidade eletrônica e eletropositividade, beleza? E aí terminamos aqui um apêndice aqui, tá bom? Então, ó, faz a cair, ó, faz o Eureka, não deixa de fazer Eureka, por favor, tá, gente? Tá? Esse Eureka aqui eu vou estar com um bônus, eu vou ver o que eu vou fazer aí para ajudar vocês aí, tá? Aí, livro capítulo 10, né? Livro 2, página 73, vai nessa ordem. Um, 2, mergulhando fundo 2, 3, 6, mergulhando fundo um, mergulhando fundo 3, dessa ordem aqui, beleza? Suplementares aqui nessa ordem também, belezinha, tranquilo? E o apêndice aqui, pessoal, é para você entender, né? Que propriedade periódica, né? É aquela em que os valores, né, só aumenta, só diminui com o aumento do número atômico, né? A propriedade, ó pra você ver, ó. Propriedades aperiódicas, né, pessoal? Aperiódicas, né? Fora dizendo, ó. Então, propriedade, calor específico é uma propriedade aperiódica. Então, uma lidinha aqui, ó. Então, calor específico, ó, tá certo, ó? Que ele diminui com o aumento do número atômico, ó. Calor específico, ó, ele vai diminuindo com o aumento do número atômico, tá? O que é o calor específico, pessoal? A quantidade de calor, né? Quantidade de calor para elevar de 1 grau, né, a temperatura de 1 grama da substância. Tá? Então, você tem lá 1 grama de substância, para você elevar ela de 1 grau, né, então essa quantidade de calor aí é chamada de calor específico, beleza? Aí, tem a massa atômica, né, pessoal? A massa atômica também com a propriedade aperiódica, né? Olha lá, a massa atômica aumenta, né, com o aumento do número atômico, né? Você vê que não tem oscilação, né, pessoal? Né? As propriedades periódicas oscilam, já as propriedades aperiódicas não tem uma oscilação, né? Tá certo? Lembra, o calor específico diminuía com o número atômico e já a massa vai aumentando. Não tem uma oscilação considerável, né? Uma repetição, né? Bom, regra do Long-Petit, né, pessoal? Relacionou o calor específico da substância na fase sólida, né? Pelo produto da massa atômica, dando um valor de 6,3. Isso aqui é uma formulazinha do Long-Petit, né? Calor específico vezes massa atômica igual a 6,3, né? Tá? Se você tiver dois aqui, ó, se você tiver um, né?
Se tiver calor específico, você acha massa atômica. Se tiver massa atômica, você acha calor específico. Lei de Coulomb-Petit. Só para ressaltar aí. Beleza, turma, tá? Dureza é uma propriedade aperiódica também, que é resistência, né, dos materiais ao risco, né, ou à penetração, né, quando são pressionados, lá a dureza aumenta com aumento de Z, a dureza aumenta com aumento de Z, beleza? Vai, só para você ter uma noção, olha lá, é dureza, né? Então você tem as substâncias mais duras, né? Escala de dureza, né? Tá certo? Ó, diamante, duríssimo, né, pessoal? Tá joia? Ótimo, né, pessoal? Aqui é melhor você conversar com o professor de física para ele falar um pouquinho de refração para vocês, tá? Tá certo? Que é uma propriedade física que mostra a razão entre a velocidade da luz, né? Em dois meios diferentes, no ar e na água, tá certo? Então aqui você dá uma olhada, bate um papo com o professor de física para ele te orientar melhor, né? O índice de refração aumenta com o aumento do Z, tá certo? Então bate um papo com o seu professor de física, que isso é uma coisa importantíssima em física aí, refração, beleza? Ótimo, turma. Então. Chegamos aqui ao fim, né? Dando uma volta aqui, só para a gente voltar bem no comecinho. Opa, isso. Não deixe de fazer os exercícios, tá, gente? Então, um beijo no coração de vocês. Obrigado por você ter visto o vídeo aí, tá certo? Senhor Jesus abençoe você, sua família, todo mundo aí, beleza? Então, como vocês dizem, fui.